Ana Coelho no podcast Te Conto Depois. E hoje, gente, nós estamos aqui com uma mulher que vai inspirar muitas mulheres, né? Então, Ariana, vamos convidar junto comigo? Vamos sim, Carla. Com vocês, Denísia Brito Jankizuki. Seja bem-vinda. Vocês falam tão bonitinho. Eu já vou deixando vocês tristes, porque eu me sinto uma mulher comum, assim como todas as mulheres. Eu não me sinto algo a mais. Eu só me sinto diferente no sentido de que ter um pouco de coragem de falar algo que a maioria tem medo, até por represária, pela forma como foi criada, pela crença, né? Porque mulher tem que ser simpática, bonita, boazinha. O boazinha é dizer sim para todo mundo e fazer o que todo mundo manda você fazer. Isso que parece que é o que a gente é criada, né? Isso a mesmo. gente acaba sendo não criada, mas eu acredito até domesticada. Começa pelos pais, que não por culpa deles, mas porque aprenderam assim, né? Parece que a gente aprende assim. Você tem que ficar caladinha, fecha a perninha, não sei o quê. Então, se qualquer coisa der errado, parece que é culpa sua. E a gente carrega isso, né? Carrega. Então, o que eu venho aqui é dizer assim, ó. Tive coragem de abrir mão de muitas coisas para ter outras e tudo com o propósito do bem maior. O bem maior é conseguir falar com as pessoas, né? Conseguir conhecer, estar aberta para novidades, né? Eu fui aqui, assim, uma criança em que a mãe pediu para estudar, porque era a condição que ela tinha, que eu tinha que estudar para ser alguém, para poder ter voz. E eu segui o conselho dela. E isso daí foi muito bom, porque aí foi a partir daí que com o estudo eu consegui conquistar uma profissão. Eu me tornei enfermeira e consegui, assim, não pretensiosamente, mas por mérito, por tentativas também, porque assim, às vezes a gente pode pensar grande e falar, não, mas eu acho que eu não vou dar para esse negócio. Mas você pode tentar, o não você já tem, né? Com certeza. Então, nessa brincadeira, eu fui para hospitais de ponta em São Paulo. Trabalhei em hospitais de ponta, tanto público como particular. Me formei enfermeira, me especializei em cardiologia, que foi onde eu encontrei o meu marido. Né? Janky, um abraço! Depois de formada, me formei em cardiologia, trabalhei em hospitais bons e fui tentando ser mais. Aí fiz especialização, mestrado e comecei a me envolver em muitas atividades, porque eu queria sempre melhorar. Achava que era pouco, né, o que eu sabia, o que eu estava fazendo. Então, era uma tendência já da Denísia de anos atrás. Trabalhei por 13 anos em pronto atendimento. Então, assim, elétrica, né, não senta. Te entendo perfeitamente. E eu consegui, assim, uma coisa que eu aprendi com a enfermagem foi, em qualquer situação, observe primeiro, respire fundo e veja o que você tem que fazer. Olha aí, gente, que dica. Então aí a enfermagem estava bom. Só que aí eu quis ser enfermeira, eu quis casar, eu quis ter filhos, eu quis ter casa, eu quis ter tudo que todo mundo fala que é o ideal para ser feliz, né? A gente tem uma tendência a achar que assim, eu só vou ser feliz se eu me formar. Aí você se forma. A felicidade não tá no se formar, tá na caminhada, nas conquistas diárias, ou naquele estágio que você passou tão suado. Né? Naquela formatura difícil, né? Isso, essa que é a diferença. Eu comecei a aprender isso. Eu queria casar, mas aí você casa com o príncipe encantado, loiro, alto, maravilhoso, né? É tudo isso, né? Mas casei numa carruagem. Eu entrei na carruagem, na abóbora. Eu entrei como a Cinderela. Mas na vida real, vem situações que você não controla. Vem situações, eu casei com o cara ideal, eu casei lá pensando, não, vou juntar o dinheiro, vou estudar, vou casar, vou ter filho, vou comprar um apartamento, meu carro, eu fiz tudo isso. E não bastou. Porque vem as coisas junto com tudo que você adquire, vem o ônus e o bônus, né? Vem é tudo uma junto. balança, né? Vem tudo junto, vem é como uma rosa. Ela é linda e perfumada, mas ela tem um espinho. Então é tudo tato, é tudo jeito. E a gente vai aprendendo na porrada, tentativa e erro. A vida não é um palco que você vai lá e ensaia e depois faz bonitinho. Não.
Vai lá, mete a cara, escorregou, caiu, levanta e continua, porque não tem como disfarçar. As pessoas já viram tua queda. É verdade. E se mostrou a calcinha, lascou, já era. Finge que nada aconteceu. Finge que não é você. Não é comigo, é o personagem. Porque a gente vai adquirindo esses personagens, né? Então, a diferença, talvez, que esteja, assim, em ponta aqui, é o que eu quero salientar para as mulheres, de um modo geral, né? Homens também é legal essa divisão e também saber, porque eu não sou aqui feminista, né? Entendi. Mas saber, assim, que todos nós estamos aqui nesse mundo para ser feliz, mas a felicidade é um caminhar, são momentos, não é só a viagem, não é só o trabalho, não é o que falta que vai fazer você feliz, é o que você já tem. Sabe, essas diferenças, a gente vai aprendendo aos poucos, mas... Hoje eu vou aprender demais, gente, com essa entrevista, né, Ariana? Eu acho, hoje nós temos pouco a falar e muito a ouvir. Com certeza. É uma divisão, sabe assim, gente? Aí, olha só que coisa. Tive que perder algumas situações, tive que começar a... Assim, eu achei que eu já estava com tudo pronto, casa, filho, marido, emprego, estava tudo certinho. De repente, os pratos começaram a cair. Então, eu tive que dar conta de coisas que eu não estava preparada. Eu tentei fazer tudo o que me ensinaram. Só que aí começaram a surgir situações em que a gente vai perdendo controle. E aí a gente começa a ver que a gente não é tudo aquilo que você monta. Não é tudo que está na propaganda. E aí, como é que você faz? Se reinventa, se vira, dá um jeito. Faça escolhas. Perfeito. Não dá para ter tudo. Não dá para ter a família perfeita, o trabalho perfeito, o marido perfeito, os filhos perfeitos, não dá para ter tudo. Nós estamos vivendo isso, viu, Denísia? Eu e a Ariana, a gente trabalha muito, a gente viaja muito, aí nós inventamos o podcast no qual nós fomos muito criticadas. Somos duas mulheres, é igual você falou assim, que a família, eles desenham a gente, né? Casar... Porque o padrão de família tem que ser aquele desenhado pela que a sociedade impõe, né? Que na verdade não é isso. E aí nós peitamos o podcast Te Conto Depois. Fomos criticadas, às vezes massacradas, mas assim, o massacre veio de uma forma que não foi pesada, foi leve, porque nos fortaleceu. Nós somos duas mulheres, assim, o povo fala que a gente ou é doida ou não tem muita noção do que estão fazendo. Mas é porque a gente não tem medo do desconhecido, a gente quer ir, sabe? E assim, você foi uma inspiração para trazer aqui. Às vezes a gente, é o que eu falo para a Ariana, às vezes você não tem noção da dimensão, o que é Denísia. Hoje, para muita gente, né, um motivo de inspiração para outras pessoas através do seu trabalho, entendeu? E eu quero muito que você fale para nós sobre a sua maior inspiração, que eu acho que no momento agora é o livro Deus é Real. É isso? Sim. A gente, então, assim, eu tive que, antes de falar do Deus é Real, eu tive que terminar, né? Eu tive que escolher entre a minha família, os meus filhos, estar mais próxima do meu marido e a profissão. Então, cheguei naquele ponto que é a crucificação, que dizem, né? Que você tem que morrer para alguma coisa para você continuar. E para você ficar para uma vida melhor. Então, eu abri mão do ego, abri mão do que eu era, uma enfermeira no hospital de ponta, com uma qualidade boa. Então, eu escolhi minha família. A partir desse momento... Que coisa linda! Ai, que chato, né? Nossa, pode ficar... De jeito nenhum. Pode ficar à vontade. E aí, eu falei para o meu marido, eu aprendi que mulher tinha que ser independente, não podia pedir dinheiro para o marido, que minha mãe gritou várias vezes com meu pai isso. E que ela queria ser independente, não depender. Então, eu quis fazer o contrário dela. E isso não era o suficiente. Então, eu resolvi ter a família perto e foi a hora que eu peguei e... Pode deixar. A hora que eu peguei e escolhi. Eu falei, você dá conta das contas e eu vou ver o que eu posso fazer? E ele falou sim, ele me apoiou. E aí, como vocês estão falando no canal, vieram as pedras? Vieram as pedras. E é com as pedras que a gente vai fazendo a nossa ponte. Fui juntando e montando a ponte para chegar onde eu queria. Então, eu falei, agora eu tenho tempo, agora eu estou em casa, eu tenho conhecimento, eu tenho toda uma trajetória, não é em vão.
Não foi em vão aquele tempo de estudo. Claro que não. Não foi em vão tudo que aprendi. Com certeza. Virou uma mola propulsora para ir mais alto. Então, comecei a aproveitar o tempo para... Nós íamos para Palmas, então comecei a aproveitar o tempo para usar para os filhos. Então, estimular a criatividade, artesanato, coisa que eu gosto de fazer, comecei a fazer. Montar minha casa do jeitinho que eu quero, inventar as coisas do jeito que eu quero, sem ninguém se preocupar. Ele deixava, permitia, então isso é que era o bom, né? Ter esse apoio. E assim, pensando que ia ficar submissa, não, nós estamos juntos ali, trocando informações e um ajudando o outro. Apoiando, né? O que ele não pode fazer, eu faço. O que ele não pode, não precisa delegar a terceiros. Então, levo os meninos para a escola, trabalha, faz as coisas. E o tempo que eu tenho para mim, eu comecei a ler, comecei a estudar música. Hoje eu faço aula de violino. De violino, né? Eu vi no seu Eu Instagram. leio muito, fiz amizades com mulheres que querem ler, que querem melhorar. E cada dia, eu já pus na minha cota, né? Assim, cada ano eu vou aprender uma coisa nova. Então, eu estou fazendo isso e buscando, tendo metas. Então, não é porque eu não bato eu acho que eu vou pegar essa meta para mim. Não é porque você não bate cartão, você tem que ir lá no seu horário, que eu não tenho um planejamento diário. Dentro, né? Porque quando você fica livre em casa, disponível, todo mundo acha que você não tem o que fazer. E sempre aparece alguém te pedindo uma informação, uma incumbência. Quando eu me vi, eu estava trabalhando muito, muito mais do que sair do meu plantão e largar para trás para o próximo colega do plantão lá, o que sobrou. Eu não carregava serviço para casa, né? Entendo. Entre aspas, né? A maioria das coisas. Mas agora eu não tenho mais, é 24 horas, né? Você tem aquele tempo que você fala, não, vou dormir, chega. Aí eu comecei a usar esse tempo para mim. Nisso eu comecei a jogar na leitura, na escrita, o sentimento, o desabafo. Porque nem sempre dá para você falar para alguém, não, mas você tem um marido, você tem uns filhos saudáveis, você não passa necessidade. Tá reclamando do quê? Então, comecei a pôr isso no papel. Os meus poemas são aqui, tudo que está aqui dentro, que eu às vezes não posso falar porque parece que você está reclamando. Então, vamos reclamar com papel, sem filtro, sem frescura. Coloca lá e vai escrevendo. E aos poucos eu falei, na pandemia que a gente ficou em casa, muita gente sofreu porque não tinha alguém para ajudar, os filhos em casa o tempo inteiro, né? Um monte de demanda, as coisas. Não, pra gente já era normal. Já era leve, aquele tempo. Eu fiquei até melhor, porque eu não precisava sair com o carro para cima e para baixo. Então, tinha tempo para brincar com os meninos, fazer as coisas, fazer atividade, inventamos um monte de negócio. O menino fez também um mangá, o meu filho escreveu um mangá, a gente publicou. E o bom é que, assim, o marido começou a ajudar no que eu estava fazendo. Não, vamos deixar ela bem, vai lá, vai fazer... Faz, não, tá legal. Eu até pedi para ele escrever aqui, na apresentação, né? Escrever o que ele viu aqui, o que ele leu. Porque não é uma coisa que ele lê. Meu marido não fica lendo poemas. Falei, então você vai ser o melhor para criticar aqui. Lê aqui se dá para publicar. Nossa, bicho, tá legal. E aí publicou o livro. Daí em diante vieram pessoas que foram vendo as redes sociais, as entrevistas, as coisas, e foram entendendo que é possível você fazer uma coisa que vai trazer não só motivação, mas vai aquecer a alma. Eu falo assim, ó, o que você faz por você que te alimenta? E não só que alimenta o que os outros esperam de você. O que te alimenta? Que música que te move? Que situação, que coisa que você faria hoje se você não tivesse que sustentar a casa, por exemplo, que pagar as contas? O que você hoje faria agora se tivesse tudo ao seu dispor? Tem essa resposta, amiga? Amiga. Né? É o que algo para você refletirmos faria? mesmo. E quando você faz uma coisa que você gosta, você procura fazer melhor. E aí daí foram surgindo outros, aí vai trocando informações com outras mulheres e vamos encontrando os pares. Eu encontrei sororidade, eu encontrei muitas mulheres que aparentemente você fala, o que ela faz? A gente aprendeu a conhecer pessoas pela profissão, filho de quem, parente de quem, marido de quem. Eu sou a Denísia. Então eu comecei a perguntar, se eu não sou a enfermeira, se eu não sou a mãe, se eu não sou a esposa, eu sou quem? Quem é a Denísia? Então ajudou muito as leituras. A leitura ajuda bastante. Nossa, que bacana, viu?
Que história. Que história. Você praticamente você virou a outra Denise, no sentido de você se reconhecer de dentro para fora. O que você tinha, que só era dentro de você. E hoje você é capaz de expor, escrever e ainda passar para outras mulheres. É um processo, né? A gente ainda não aceita quem você é, porque você não sabe quem você é, na verdade. Você se torna alguém, né? A gente não sabe o peso que a gente é para outras pessoas, né? Aí quando você se coloca no lugar assim, quem eu sou, aí às vezes você se perde. Eu mesmo, se eu me encontrar, eu me perco, te juro, viu, Denise? Eu, assim, às vezes eu paro, tento refletir, mas ainda não me encontrei, ainda não cheguei no seu nível, viu? Mas é uma inspiração para a gente mesmo, assim, ouvir, conhecer nas redes sociais é uma coisa, mas ouvir esse bate-papo, nós estamos aprendendo muito com essa tua história. Imagine as pessoas que estão nos ouvindo, que vai ter a oportunidade de te ouvir, esse exemplo que você está dando de superação, de mulher, empoderamento, e que você pode ser que realmente você tem vontade de ser. E além disso, você vai fortalecer, encorajar. É isso que eu quero. Outras mulheres, pessoas, outras né? vidas. Não falo só mulheres, né? Então, assim, te escutar, eu já te admirava, porque o Jean que fala muito de você. Sim, ele espelha muito em você, ele coloca você, ele te idealiza como mulher, o seu esposo. E eu achei isso o máximo, eu sou super fã. Tanto é que quando posta a foto sua e dele lá, eu sou uma das primeiras a curtir, eu sou fã desse casal. Porque eu sei do tamanho da inspiração dele por você. E hoje, te conhecendo a fundo, né, Ariana? Tomara que eu consiga ser um terço, né? Um pouquinho, que eu tenha um pouquinho dessa coragem, porque o povo já me chama de muito corajosa, né, Ariana? Eu e você, o povo já nos rotula agora como corajosas. Que eu seja um pouco mais eu, como você está sendo para nós. Você vai ser, porque o nome Deusas Reais é exatamente isso que você está falando. O que é uma deusa? Já me disseram assim, nossa, você colocou deusa porque você se acha como Deus? Você está se comparando a Deus? Eu falei, não. Eu entendi que todas nós temos dentro um kit, várias potências ali que estão adormecidas. É a história da Bela Adormecida. Mas só que numa prova de amor, você vai trazer à tona essa potência. Não é um negócio da Disney, que é um cara lá dar um beijinho. Não é isso. O amor verdadeiro é a prova de amor que você tem que fazer uma coisa que ou é por amor ou não tem outro nome. O amor não é esse amor romantizado, idealizado dos contos de fada que a gente se perde. O amor é você juntar a vontade com a sabedoria para fazer o melhor para todos. A gente vai errar? Vai. Eu faço muita besteira, ou eu tomo muita... Às vezes, eu arranco as calcinhas pela cabeça, às vezes eu dou uma de doida. Mas é muito fácil uma pessoa gritar porque ninguém está ouvindo. Quando uma mulher grita, é porque ninguém está ouvindo. Ela está cansada de fala hoje, fala amanhã, fala depois. Agora você tem que gritar, porque se você não gritar, e baixinha grita. Tá calada, mas quando também grita... que é 3 baixinhos. Eita! Quando grita, grita. Por quê? Porque alguém tem que ouvir. Parece que tem gente que precisa de um susto para se acordar, precisa de um tapa na cara, alguma coisa. O sofrimento parece que é isso. Não é que a gente gosta de sofrer, que às vezes você precisa de alguma coisa mais... um aperto mais forte para você falar, pera, tô viva, tem que fazer alguma coisa. Se mexe. Né? Então, ser deusa real é que às vezes você ainda talvez não chegou numa situação em que você percebeu o quanto você já faz. Você está vendo o que os outros estão fazendo, você está olhando para fora. O que a gente vê no outro já é espelho do que você é. Você não consegue enxergar. Se você é uma pessoa amorosa, você vai ver amor onde você anda. Agora, se você está distante do amor, porque tem gente que não é que é ruim, ela foi distante do amor por alguma coisa que aconteceu. A gente tem
Tem a raiva, tem a felicidade, tem vários padrões, tem várias, como fala, a gente é multi, por isso que é tão difícil, tem inúmeros livros dando dica. Faça isso, respire assim, seja isso, durma assim, coma isso, faça assim. Mas ninguém chega no ideal, por quê? Porque nós somos mais que uma coisa. Muito ensinamento antigo já falava isso, é tão atemporal. A gente não está aprendendo a roda, inventando a roda já foi inventada. Só que a gente não conhece como é que faz para ela ficar, entendeu? Entendi. Então tem muita coisa assim, a deusa real é a partir do momento que você se descobre. Então quando eu descobri que com o que eu tinha já era o que era necessário para fazer o que eu tenho que fazer, às vezes a gente está desperdiçando tempo querendo fazer como o outro faz. Mas o que você faz na sua casa não serve para minha rotina, para minha casa. Que é tem outra gente, rotina, né? vamos assim, o milagre da manhã, as pessoas entenderam que tem que acordar bem cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fazer as coisas. Mas a Denise não é da manhã, a Denise não consegue, a Denise é lenta, acorda com cara fechada, o homem acorda pulando. Eu falo, ai, não, eu acordo fechada, eu não consigo acordar aberta. E aí todo mundo quer que você seja aberta, aí você não se entende, você não se aceita. Parece que todo mundo está certo, você está errada. Então, é isso, deusa real. Foi essa a necessidade que eu tive de pôr esse nome. Todo homem e mulher que entender que o que tem já é o suficiente e que quando a água bater na bunda, você vai fazer o que tem que ser feito. Porque é só você que vai poder fazer. Não é ninguém mais, é só você. Enquanto a gente só delega, fica fácil, né? É isso. Ai, desculpa. Vamos aí fazer mais uma pergunta, já que a gente está falando sobre o livro, né? E assim, uma curiosidade para quem está nos assistindo. Quem tem vontade de escrever um livro, porque você não tinha nada a ver com você é escritora. E para essas pessoas que têm vontade, qual que é a sua dica? A dica é, primeiro, não se preocupar com o politicamente correto. Porque na arte, todas as pessoas vão ter, a gente tem milhões, né, de seres humanos no planeta, né? A gente está no mundo globalizado. Vai ter alguém em algum lugar que vai se identificar com você. Então você não precisa querer fazer um negócio para chegar fazendo sucesso. Nossa, eu sou lá. Não é isso. Você tem que mostrar o seu ponto de vista e você vai encontrar os pares que pensam como você, que vão apoiar ou que vão querer usar como inspiração também. Às vezes está lá com medo de sair, né? Isso aconteceu com muitas pessoas que foram rotuladas. Ah, você é isso, você é aquilo. Tem aquelas pessoas que fizeram a diferença e que abriram as portas. Hoje nós, mulheres, podemos trabalhar fora, podemos ter essa nossa independência, que se você tivesse divorciada nos anos 40, nos anos 50... Tinha que ficar escondida, né? Teve muitas mulheres que elas conseguiram, hoje a gente tem o privilégio de ter essa escolha, porque elas deram a vida delas. Por nós. E elas viveram, elas lutaram por um ideal, por uma coisa que fosse assim, a medida para todos, né? Que fosse bom para todos. Então a gente hoje tem até agradecer essa ancestralidade, essas pessoas que vieram antes da gente e que abriram as portas para a gente. Hoje uma pessoa pode falar assim, já ouvi pessoas falarem comigo, falar assim, nossa, mas você estudou para tanto, para lavar roupa, para lavar louça? Não foi para isso. Foi para usar a minha inteligência, para abrir capacidades aqui, e hoje eu posso lavar a louça pensando e de repente sai um poema, que é assim que saíram meus poemas. Enquanto eu estou lá lavando a louça, é um momento que eu estou assim comigo. O momento que eu estou lavando a roupa, estou comigo. A presença está faltando no dia de hoje. Hoje eu estou com vocês aqui. Muita gente está presente, mas ela não está aqui, ela está no passado ou ela está lá no futuro. As doenças da nossa mente, a depressão é quando você está preso no seu passado. Já diz isso a psicologia. E a ansiedade, o que é? Você não está no presente, você está no futuro. A tua mente vive no futuro, então você teu corpo começa a reagir. Não é o certo, está em desequilíbrio. Eu não sou assim, não estou inventando a roda, isso já existe.
Mas Sim. às vezes a gente vai aprendendo, tem que ler, tem que aprender e dividir o que você pode ler, dividir o que você sabe. Hoje, por exemplo, não tem... Então, o recado que eu dou para, né, para não perder a ordem aqui, que a Denise viaja um pouco. Mas o que eu dou é que aproveite essa vontade de escrever para se expressar. É através da arte, que sempre foi, que a gente se expressa na música, na pintura, na literatura, em qualquer outra forma de arte, expressão corporal, dança, né? Você consegue mostrar uma realidade de uma forma bela. Quantos poemas algumas mulheres fizeram da favela, fizeram de situações inóspitas e são belíssimas. Cora Coralina, ela que é uma inspiração, né, aqui próxima, Goiânia e tal, a inspiração era os seus retalhos, o seu doce, ela era uma doceira, né? As coisas simples, né? A sua casa, o seu lugar. Ela mostra ali que uma mulher, que ela começou a escrever com idade avançada, nunca é tarde para você se reinventar. Então, assim, hoje eu fui enfermeira de profissão, como disse uma repórter, e hoje eu sou o quê? Artista por opção. Eu tenho essa chance, essa bênção na vida. E aí a gente começa a agradecer as bênçãos. Com certeza. É diferente, esse livro aqui foi o primeiro. Já estamos com o segundo, 20 Marias. E o 20 Marias já mostra 20 mulheres. Eu não estou sozinha mais. Nossa, que bacana, hein? Não é sozinha, é inspirando. E assim, dessas 20 mulheres, a maioria, ou para não dizer todas, só uma era escritora e eu. O resto não escrevia para fora, não colocou para outras pessoas lerem. E são poesias belíssimas que estavam ali, guardada na gaveta, porque não tinha coragem. Não é porque a pessoa é fraca, mas é porque ela não tinha algo que pudesse impulsionar. Propor, ou falar assim, é como se não, tá bom, eu que escrevi, tem muito assim a gente, né? Eu até falo, meus poemas são simples, né? Tem até um assim que eu queria até falar para você ver como que é a simplicidade, como eu tento resumir o que eu sou, né? Fica à Chama vontade. A Curandeira. Resgato em minhas entranhas algo adormecido, um encantamento natural pelas plantas e até bichinhos. Tão forte, tão bom como nada parecido. Uma vivência espiritual que eu nunca havia sentido. Agradeço e fecho os olhos proferindo uma prece. Coloco a mão sobre alguém para ver se acontece. A mudança para o bem, afastando todo o mal. Da dor ao acalento, da tristeza ao alto astral. E pensar que há muito tempo eu trabalhava de enfermeira. Eu ainda carrego essa arte e desperto a curandeira. Por que eu falo curandeira? Porque... Não, eu fiquei arrepiada. Eu também. Eu fiquei arrepiada. Eu fiquei sem ação, acredita? Eu falo a curandeira porque tudo que você se cura e que pode ajudar outras pessoas a se encontrarem, você está curando. Às vezes a gente está acalentando uma dor que parece ser tão grande, mas quando dividida ela fica leve. Leve. Porque o mesmo problema que você passa, mesmo sendo divorciada, eu passo sendo casada. Mas parece que o seu é maior e o meu é menor. Não tem essas proporções, essas comparações são besteira, é o que nos mata. É as comparações. É verdade. Entendeu? Não é o tamanho do salto que faz você ser maior. É o tamanho do pulo. Eu pulo melhor do chão do que num salto. Sabe, eu só tô dando assim, sabe, exemplos para você perceber que às vezes você é tão grande e só vai saber essa proporção quando você vê sua filha fazendo do jeitinho que você faz. Respondendo uma coisa da altura como você responderia. Aí você vai ver o quanto você já está inspirando na sua casa. Uma amiga, você ouviu? Ela falou os problemas dela. Eu ouvi os problemas das minhas amigas, ela falou, eu resolvi? Não resolvi. Mas ela já conseguiu respirar, pensar melhor, porque quando a gente fala com a nossa voz, a gente começa a pensar também e observar, né? Você acha a solução. Você fala, peraí, mas não é tão chato assim, não é tão pesado assim. Falando assim parece ter vergonha, né? Entendeu? Então a gente se cura.
E na época de enfermagem, eu já era meio assim de gostar de umas coisas esotéricas, eu fiz curso de Reiki. Hoje, eu continuo mandando Reiki para as amigas, à distância, para as pessoas, ou faço para algumas amigas quando não estão bem, que é uma energia, uma forma que vou usando aquilo que eu aprendi. Naquela época em que eu usava nos pacientes com ferida crônica, que mesmo tomando uma medicação mais forte não fazia efeito, sentia a dor fantasma. E aí uma enfermeira fez, eu falei, o que você está fazendo? Toque terapêutico. E aí eu fui fazer o Reiki, que é nomes diferentes para fazer a mesma coisa. É você ir lá, pôr a mão e acalentar, é pegar, é abraçar. Então essas coisas fazem de você, às vezes, curar aquele momento. É empatia também, né? Também. Empatia. Também. Denise, eu queria que você deixasse aqui o seu Instagram. Gente, essa mulher é demais. Qual que é o seu Instagram? E eu quero que você mostre para essa câmera o livro, o Poema da Deusa Real e as 20 Marias. O grito das 20 Marias em um grito. É isso? Isso. O Poema de uma Deusa Real, então foi o solo, foi o primeiro, né? Esse daqui, essa pintura, foi uma pintura feita com a minha filha. Na época da pandemia, a gente estava fazendo desenhos, artes para a escola, e aí eu achei tão bonita que eu falei, eu já tenho a capa. Quando eu fui passar para a editora, eu já tenho a capa, né? Eu me imagino tentando tocar na altura dos anjos, protegida, e aqui, ó, e crescendo no violino, porque aqui ainda sou na madeira, né? A árvore está tentando crescer, não dá frutos ainda, mas é um processo, né? E assim, tentar buscar da melhor forma fazer o que pode, né? Então aqui é uma coisa assim, Poemas de uma Deusa Real. O 20 Marias em um Grito com Tocantins também foi um desenho bobo. Falou, você já desenhou o primeiro, desenhou o segundo. Mas foi tentando mostrar uma menina deixando o seu rastro num chão que está aqui todinho para eu contar a minha nova história, a nova versão. Aqui nessa cidade que nos acolheu minha família, está permitindo a gente viver com uma qualidade que é muito, muito maravilhosa. A gente consegue ver os filhos crescer, consegue dar o apoio que precisa, consegue viver bem. Com esse sol maravilhoso, né? Que é o pôr do sol do Tocantins, mais que o lindo, céu fica róseo, mais né? linda do nosso Tocantins. Né? Ainda não tem muito prédio, né? Dá pra ver tudo, né? É verdade. E assim, então, tentando representar o Tocantins, mas já o 20 Marias não é da Denísia, tá? Quem que fez foi Bel Aquino, a escritora que fez uma edição nacional com as 20 mulheres. Aí o Ceará gostou da ideia, fez do Ceará. São Paulo fez São Paulo, Minas fez Minas, e aí agora eu engajei o Tocantins, que está breve o lançamento. Olha só, nosso Então, Tocantins, gente. Coletânea, né? Ai, que bacana. Denise, eu queria também que você me falasse um pouco. Você faz parte da Academia de Arte e... É verdade. Né? Arte Brasileira de Letras. Arte Brasileira do Ceará. Do Ceará. Eu queria que você falasse um pouco para nós. Antônio Bezerra, né? Antônio Bezerra, isso mesmo. Gente, até esqueci, olha que coisa feia, né? Mas é muita informação. Na academia, foi um convite depois desse livro, né? E assim, as redes sociais, elas têm engajado muito, elas nos conectaram, assim, a pandemia tem a parte que foi maravilhosa, que foi abrir um mundo, uma janela imensa, de que eu conheço né? pessoas de vários locais do mundo que ainda não vi pessoalmente, e que a gente troca essas informações riquíssimas, né? E me deram a oportunidade, você não quer participar aqui da academia, que você tem um livro de poesia e tal? Então, assim, eles produzem diariamente milhares de poesia. Eu falo, gente, eu não acompanho vocês. Eu falo assim, não, a gente precisa divulgar a cultura, precisa estimular a cultura no Brasil, precisa manter essas cadeiras, essas coisas. E assim... Calma que essa semana ou semana que vem tá para chegar dos poetas tocantinenses, porque assim, vai virando, essa conexão ela vai crescendo. Que aí tem o anuário do Tocantins, eu já lá entrei no grupo. Olha aí. Então já tem o anuário dos poetas tocantinenses desse ano, que já tá aí circulando, tem algumas pessoas que já estão recebendo, e eu vou receber o meu em breve. Então assim, vamos encontrando os pares, né? Os pares. Deixa aqui para nós o seu Instagram.
Não esqueça, você sabe que ela tá insistindo muito, né, Denise? @ DD Nursing. Olha, gente, DD Nursing. Para não tirar a enfermagem que tá aqui. Para não tirar a enfermagem que tá aí. A gente está chegando já ao final do nosso podcast. Eu e a Ariana, eu vou falar por mim, que eu sei que a Ariana vai falar também, porque nós duas ficamos emocionadas. Eu quero muito agradecer. Eu tenho uma admiração por você, mesmo a gente sem ter esse contato sempre. A gente já se viu, acho que 2 vezes, né? Uma vez na sua casa, outra vez na rua. E eu queria te falar assim, que hoje, para mim, eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente do que eu entrei. Alguma coisa você tocou em mim, tocou de uma forma bem forte. Então, assim, eu quero muito te agradecer pela sua presença. A Fabi já tinha me falado que você vai se surpreender. E, Fabi, nós acertamos, hein? Jean que tá morrendo de ciúme, mas ele vai vir depois. E eu queria muito te agradecer pela confiança de acreditar nesse nosso projeto, né? Verdade. E de expor tamanha sabedoria e dividir um pouco dessa sua alma de poeta. Tá, isso mexeu muito conosco. Eu queria muito te agradecer antes de encerrar o podcast. Posso mandar um do 20 Marias? Posso mandar um do 20 Marias? Pode. Tem um poema aqui que, na inspiração de juntar as mulheres e lendo sobre cada uma delas, porque eu fiquei a par de tudo, né? Uhum. Então, acho que representa todas nós. Então, eu vou falar que é o poema Marias do Tocantins. Marias de várias cores, cheiros, formas e amores, suportam com fé alegrias descobertas e de sabores. Ai, como são lindas essas flores! Profissional, estudiosa, especial, dona de casa, dona de si. Um vendaval. Cantora, professora, terapeuta e no final, juntas elas são uma e nenhuma é igual. Essa é a graça que se viu nas Marias deste Brasil. Ai, que linda! Mas, como a Carla falou, realmente eu concordo com tudo, exatamente tudo que ela relatou aqui sobre você. Eu vou te falar uma coisa, eu tô mesmo saindo daqui cheia, assim, de alegria de ter recebido você nesse nosso canal. Porque realmente você fez uma diferença enorme, não só para as pessoas que vão estar vendo essa entrevista, mas realmente eu tô aqui. Nós precisávamos disso, né? Ouvir isso, sabe? Foi você realmente, foi uma inspiração para mim, a sua coragem, a sua determinação, como mãe, como esposa, como profissional. Eu falo assim, tenho mania de falar que você é um testemunho para mim, que eu não sei se eu teria tido a coragem. Pode ser, né, que isso vai brotar no meu coração. A que você teve, de você se desprender de você mesmo, assim, e falar, não, eu quero viver isso, eu quero fazer isso. Isso, pra mim, eu tô saindo daqui tendo você como uma inspiração mesmo. Eu não quero mais ninguém chorando. Vocês estão muito lindos. Assim, cada palavra que você falava, do que você fez em todo esse percurso para chegar até onde você está, eu fui pegando algumas coisas para mim mesma. Então, muito obrigada por essa entrevista, por ter concedido esse seu tempo e estar aqui junto com a gente. Maravilhosa! Maravilhosa! Também algumas coisas. Maravilhosa! Gente, para não ficar muito emotivo, porque aqui estão as 3 querendo chorar. Daqui a pouco os olhos começa a descer a maquiagem. Então, gente, continue se inscrevendo no canal, ative as notificações. E, Denise, antes da gente encerrar, a gente queria muito que você deixasse uma mensagem, uma frase. Além de, você já deixou mensagem e frase que tocou eu e a Ariana, eu tenho certeza que vai tocar muita gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão aí nos assistindo, esses homens que não têm coragem de serem o que são. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. A gente está aqui tentando acertar, mas o tentar acertar significa que você vai cair de vez em quando.
E assim, já tem coisas, eu não consigo falar uma coisa minha exatamente, porque é isso que eu falo assim, eu estou dividindo o que eu aprendi, né? Eu só estou aqui trocando uma conversa, né? Trocando figurinhas. Mas o aprendizado veio de antes. Vou colocar aqui São Francisco de Assis. Já dizia numa frase, e eu gravei até para ter ela para falar e para me ajudar. Comece fazendo o que é possível, o necessário. E daqui a pouco estarás fazendo o impossível. Essa frase, eu acho que ela já diz tudo. Eu comecei fazendo o que dava com o que eu tinha e com a cabeça que eu tinha naquela época. Talvez hoje eu fizesse diferente, talvez hoje eu tivesse pulado. Mas para aquele momento, né, eu tinha que fazer. Então, assim, faça o que seu coração está dizendo assim que é o certo, mesmo que todos estejam dizendo que não. Faça o que tem que fazer, né? E espera, porque se você estiver no caminho certo, você vai saber.